Gênesis 4:17. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enos. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, verso 1. E este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 130 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, que andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos. 65 anos. Verso 24. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra, que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé
tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Amém? Os irmãos podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu sei que o texto pode parecer um pouco confuso, né? Um monte de nome aí difícil, né? Não são sugestões para você colocar no seu filho. Não se trata de sugestões para você colocar no seu filho, embora algumas traduções desses nomes são muito bonitas, tá, irmãos? Então, valeria a pena, né, você chamar o seu filho, por exemplo, de Enoque, né, que significa consagrado. Mas talvez você não agrade tanto assim de colocar o nome do seu filho como esse. Mas a gente vai explicar, e à medida em que a gente for desenvolvendo na estrutura do texto, vai ficar mais claro para a gente entender. Bom, no capítulo 4, volte por favor aí na sua Bíblia para você ir acompanhando, o que nós vimos do 17 até o verso 24, nós estamos vendo, do 17 até o 24, a genealogia de Caim, os filhos de Caim, e os filhos dos filhos, e seus netos e seus bisnetos, e aquilo em que a raça humana passou a se tornar, e nós estamos vendo uma escalada da maldade humana. À medida em que nós fomos lendo os filhos de Caim, nós também fomos lendo as suas atividades, o que eles passaram a desenvolver, tá certo? E toda a habilidade que eles desenvolveram. Então, é uma geração cuja ciência e o domínio do mandato cultural, a gente falou um pouco disso aqui já. O que é o mandato cultural? É esse exercício do homem de dominar a natureza e as ciências. Então, nessa geração aqui dos filhos de Caim, nós estamos vendo que a graça comum, a graça de Deus manifesta a todos os homens, permitiu que os filhos de Caim, mesmo no meio da sua desobediência a Deus, mesmo no meio do pecado, conseguissem desenvolver ciência e tecnologia. Então veja, esses nomes que nós lemos criaram cidades, criaram animais, desenvolveram trabalho com instrumentos cortantes, desenvolveram a música. Então olha quantas ciências a gente vê aqui. Isso por quê? Pela graça comum de Deus, Deus permitindo a esses homens, ainda assim, o exercício desse mandato cultural, desse domínio sobre a ciência e sobre a natureza. Porém, um outro detalhe que a gente vê nessa geração de Caim é que a maldade também vai crescendo. Então, Caim matou seu irmão, Abel. Depois a gente vê os homens se degladiando entre si, construindo essas cidades a despeito de Deus, né? Independente de buscarem a Deus. E Lameque, então, tomando para si 2 mulheres. Então, agora, o Criador havia feito uma mulher, Eva, para Adão. Ele, diferente disso, ignora a ordem do Criador e toma para si 2 mulheres. Vai falar que ele mata 2 pessoas por um motivo fútil, por um motivo bobo, tolo, vamos dizer assim. Um homem, porque feriu ele, que o machucou. E um rapaz, diz no verso 23, no final, por me pisar. A ideia aqui é essa mesmo, como se a pessoa tivesse, sem querer, pisado no pé dele. E aí ele foi lá e mata o rapaz. O que o autor está mostrando para nós? À medida em que a genealogia, os filhos de Caim foram crescendo sobre a terra, a maldade também evoluiu sobre a terra. Ok? Estamos juntos? Amém? Agora, em contrapartida, a ciência e a tecnologia também cresceram na terra, fruto da graça comum de Deus. Então, o retrato, o cenário que ele descreve nesses versos aqui para a gente, do 17 até o 24, é importante a gente perceber isso, que é um retrato muito parecido com o que a gente vê no desenvolvimento do homem, das suas tecnologias, porém, a despeito de Deus. Porque em momento nenhum foi dito nada sobre Deus aqui. Você percebeu isso quando a gente estava lendo? Do 17 até o 24, não se fala nada sobre Deus.
para dizer o quê? Que as gerações de Caim, elas ignoraram completamente a busca pelo Senhor, a busca por Deus. Aí, antes, aqui a gente vai ver, antes do dilúvio, no capítulo 6, nós vamos ver já desde o final do capítulo 4, a partir do 25, quando diz assim, e Adão, tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim o matou. Isso é importante a gente perceber, porque eu disse para os irmãos que essa luta entre Caim e Abel, quem escreveu isso aqui foi Moisés. Moisés está ensinando para os filhos de Israel sobre o conflito entre os descendentes da desobediência, os filhos da serpente, e os filhos da obediência, representados na figura de Abel. Então a gente tem os filhos da serpente, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Aqui o autor está dizendo que nasce Sete no lugar de Abel, entre os filhos de quem? Da obediência. Deu para perceber? Então ele está dizendo para a gente, Sete vai substituir Abel como o filho da mulher. Para quem não estava aqui, calma que eu vou explicar um detalhe que a gente explicou domingo passado e vai ficar mais claro para você entender. Mas acompanha comigo. O fato é que a partir de agora, a gente começou a ler, nós já fizemos essa primeira leitura, aonde daqui até o final do capítulo 5, nós estamos vendo o quê? A descendência de Sete. Então, de Adão, Sete, de Sete, Enos, e assim segue. Todos os nomes, certo? Olha só, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente precisa entender que no original não existe capítulo e versículo. Não existe capítulo 4 e capítulo 5. É uma coisa só. É uma história contínua, é um livro contínuo. Então, se o autor colocou uma genealogia, logo em seguida, ele deu para nós uma mudança aqui. Ele disse para nós, olha, Adão conheceu de novo sua mulher e nasceu Sete em lugar de Abel. Ele deu para nós uma transição. E ele vai dizer, a Sete também nasceu um filho, Enos. Então, pela primeira vez agora, Adão e Eva se orgulharam de serem avós. Porque dos filhos de Caim era de mal a pior. Mas agora Sete, no lugar de Abel, nasce também Enos. Então, eles agora são avós ali com orgulho. E aí, olha o final do verso 26, olha o detalhe que diz aí para nós. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui é a diferença que faz toda a diferença. Porque nesse momento do texto, ele está dizendo para nós, a partir de agora, começa uma geração aonde se invoca o nome do Senhor. Enquanto na descendência de Caim, os homens até cresceram do ponto de vista tecnológico, de conhecimento, material, mas também cresceu a maldade na raça humana. Em Sete, esses homens vão passar a invocar o nome do Senhor e a buscar o nome do Senhor. Então essa é a principal diferença que ele vai colocar para nós. Porque veja, o que ele está ensinando para a gente? Entre o conflito do descendente da serpente, os descendentes da serpente, os filhos da desobediência, os que ignoram o nome do Senhor e os filhos da obediência, a descendência da mulher. Outro detalhe que a gente falou aqui no domingo passado, que eu queria também resgatar para a gente poder aplicar esse texto melhor, para a nossa vida, é que quando ele coloca para nós essa descendência que vai começar a partir de Sete, em paralelo com essa descendência de Caim, ele está mostrando para nós que essa descendência que vai a partir de Sete é uma descendência que está vivendo, confiando na promessa de que viria aquele filho que seria o resgatador. Pastor, eu não estava aqui domingo passado, não estou entendendo nada do que você está falando. Vou te explicar. Em Gênesis 3, verso 15, se você quiser ir ler na sua Bíblia, nós lemos que quando Deus confronta a mulher, confronta
o homem e a mulher por conta do pecado, quando Deus trata do pecado, olha o verso 15, o que ele diz. Deus fala assim para a mulher: porém inimizade entre ti e a mulher. Aliás, perdão, Deus está falando para a serpente, perdão. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e a descendência dela, da mulher. Esta te ferirá a cabeça. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E tu, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. O verso 15, ele é extremamente importante para nós, porque aqui é a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia. A promessa de um resgatador, de que a mulher teria um filho e que esse filho seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que eliminaria o poder do pecado sobre eles. E a descendência da serpente, ou melhor, a serpente em si, feriria o calcanhar. Aqui retrata a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. É isso que quer dizer quando fala ferirá o calcanhar. Ela vai lhe ferir, mas o descendente da mulher vai lhe esmagar a cabeça. Então, a partir desse momento, é importante a gente entender isso na Bíblia, porque Deus havia dito que eles morreriam se eles comessem do fruto. Sim? Amém? Estamos juntos? Diz que eles morreriam. Só que agora Deus acabou de dizer para ela que ela vai ter um filho. Você vai morrer, mas você vai engravidar. O que isso quer dizer? Bom, então eu não vou morrer agora. Simples assim. Eu não vou morrer agora, não será imediatamente. Mas primeiro ela vai engravidar. Só que a promessa desse filho, irmãos, ela é extremamente importante para você não achar que você leu o capítulo 4 e 5 e perdeu seu tempo lendo uma opção de genealogia. Por quê? Porque o tempo todo o autor está mostrando para nós, tentando achar a semente. Ele está em busca do descendente. Quando ele vai dizendo assim, fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou quem? Quem gerou não sei quem. O que ele está fazendo? Ele está tentando achar aonde vai nascer o que Deus falou para a serpente no versículo 15. Aonde vai nascer o descendente dela, da mulher, que lhe ferirá a cabeça, que esmagará a cabeça de Satanás e o poder do pecado. Então é isso que ele está em busca. Quando vai nascer? Quando, nós estamos lendo aqui no verso 25 do capítulo 4, quando diz que Adão tomou a sua mulher na intimidade e ela deu à luz um filho, a quem eles puseram o nome de Sete, aí ela, a mulher diz assim, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim o matou. O que ela está dizendo? Que ela tem esperança de que esse agora seja a semente prometida. Ela tem esperança de que vai nascer aquele que vai redimi-los do seu erro, do seu pecado. Porque vale lembrar aos irmãos que agora, a partir desse momento, a terra foi amaldiçoada e o homem não apenas trabalha, como ele se fadiga exaustivamente desse trabalho. Então eles estão na esperança de que nasça aquele que vai vir para redimi-los, para dar descanso. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão prestando atenção e ver se vocês estão bons de Bíblia. Quando foi, em que dia da semana da criação foi, que Adão e Eva comeram do fruto? Qual foi o dia? Qual foi o dia da criação que Adão e Eva comeram do fruto? Qual foi o dia que eles desobedeceram? Está no caminho? Alguém? Não? Foi no 7º dia. Não foi isso? No 7º dia. Começa lá no capítulo 2, a partir do verso 4, que vai dizer, aliás, no verso 1, quando fala assim, assim foram concluídos os céus e a terra, em todos os seus elementos, no 7º dia, Deus havia completado a obra que fizera, nesse dia ele descansou de toda a sua obra,
E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou, no sentido de que Deus teve prazer, Deus se alegrou, Deus foi celebrar tudo aquilo que ele havia criado, Deus foi desfrutar de tudo aquilo que ele havia criado. E nesse dia, no tempo do descanso, porque agora era só o homem aproveitar, todo o trabalho foi feito por Deus, e agora para o homem caberia o quê? Aproveitar tudo que tinha lá no jardim, um lugar de delícias. É isso que significa Éden, um lugar de delícias. E nesse tempo do descanso é que eles vão e pecam e desobedecem a Deus. Então, quando eles são expulsos do jardim, eles estão sendo expulsos do lugar de descanso de Deus. Eles estão sendo afastados do lugar da habitação, da presença de Deus. Então, eles estão sendo mandados embora. Agora, Adão e Eva trabalham. Eles já trabalhavam no jardim, só para deixar claro, trabalho é uma bênção. Porém, agora eles trabalham e a terra ainda nasce espinhos e abrolhos. Nasce ervas daninhas. Para quem já tentou cultivar aí, sabe como é que isso é ruim? Você vai lá e planta. Parece que o capim que nasce do lado da planta tem mais força do que a planta. E aí, se você não tirar o capim, tira a força da planta, consequentemente você não tem o fruto. Por que eu estou falando isso? Só para mostrar como tudo se tornou mais difícil para o homem para poder colher o fruto. Passou a ter mais dificuldade para ele recolher o fruto. E agora eles esperam nascer aquele descendente que vai resgatá-los para o lugar do descanso de Deus, que vai redimi-los do seu pecado. Então esse momento do final do capítulo 4 ele é muito importante, porque depois que ele descreveu toda a maldade, a multiplicação dessa maldade, ele vai dizer, olha, mas a partir de 7 há esperança para nós. E confiantes na promessa, nasceu um outro filho a 7, nasceu Enos. E aí ele vai seguindo essa semente. Ele vai seguindo a semente. Bom, nós já conhecemos o final do livro. Temos essa vantagem. Nós sabemos que a semente prometida não veio entre eles, mas do meio deles nasceu Jesus. A quem essa promessa se cumpriu? Nós sabemos disso. Mas eles estão ali, confiando na promessa de que vai nascer. E andando dia após dia, vencendo dia após dia, confiando de que a promessa vai acontecer, que Deus vai cumprir sua palavra. Então, por isso a importância do autor de colocar para nós esse paralelo entre as duas gerações e o comportamento dessas duas gerações, em que uma geração desagrada a Deus e é rebelde e busca meios de ser autossuficiente e ignora Deus, enquanto outra geração se submete ao Senhor e continua caminhando sobre a terra confiante na promessa do Senhor. Confiantes, de que Deus os resgataria da dureza enfrentado pela condição do pecado. Bom, tudo isso eu coloquei como introdução para que a gente agora possa pegar do texto algumas lições para nós. Mas antes, a gente precisa dizer só mais uma coisa. Para quem Moisés escreveu esse texto? Para o povo de Israel. E o povo de Israel está prestes a entrar em Canaã. Eles vão ter que lutar. Tem um povo que vive lá em Canaã, que são os descendentes de Caim. Então, a nação de Israel, os descendentes de Sete, entrarão em luta com os descendentes de Caim. E aqui, Moisés tenta fazer com que eles percebam que a promessa vem deles, que eles são o povo que invoca o nome do Senhor, que os descendentes de Caim são aqueles que abandonaram o Senhor, que deram as costas para Deus. E que eles precisam se manter resolutos na promessa de que Deus ainda irá trazer o descanso. Por isso que para aquele bando de escravos, digamos assim, entre aspas, aí, com muito respeito, é tão importante a promessa da entrada em Canaã. Porque Canaã significa o quê? Vamos entrar no descanso. Agora a gente vai conseguir entrar no descanso prometido do Senhor. Só que quando o povo de Israel ouve isso, e aqui eu quero que você preste muita atenção, algumas lições são muito importantes aqui. Algumas lições são muito importantes. Primeira delas, vida de verdade, contar os seus dias. Você reparou que no capítulo 5 a gente
a gente foi lendo e foi dizendo, olha, um viveu 800 e pouco, 900 e tanto, 770 e tanto. Você reparou isso? Muitos anos, né? E ele faz questão de falar aqui no capítulo 5. Ele não falou sobre isso no capítulo 4. É de propósito também. Para a gente perceber que vida só vale a pena ser vivida se for na presença de Deus. Só faz sentido você contar muitos anos de vida se esses anos de vida forem contados na presença de Deus. Do contrário, você é só alguém fazendo alguma coisa para agradar a si mesmo. Do contrário, você está entre a geração de Caim, daqueles que ignoram a presença do Senhor e está vivendo só para agradar você. O que você faz? O que te interessa? E Deus? Deus não me interessa. Aquele que vive só para si, esse ele nem conta os dias, porque não faz sentido. Agora, para aqueles que viveram buscando ao Senhor, confiantes na promessa, se consagrando ao Senhor, mesmo quando o mundo estava multiplicando a maldade, para esses ele conta os dias. É como se ele dissesse assim, vale a pena viver na presença do Senhor. Vida de verdade tem quem conta os seus dias na presença do Senhor. Outro ponto importante aqui para a gente também perceber é que na geração de Caim há um desejo pela violência. Você percebe? Lameque fala assim, olha, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. É um sentimento de que de violência, de justiça própria, de contra-atacar aquele que me faz mal. Enquanto nós aprendemos no descendente de Sete, Jesus, que se eu e teu irmão te ofender, perdoa ele quantas vezes? 70 vezes 7. Você acha que Jesus falou 70 vezes 7 à toa? Foi de propósito. Ele está fazendo referência a esse texto. Porque enquanto a geração dos desobedientes busca vingança, a geração dos obedientes precisa perdoar. Precisa aprender a perdoar. Eu resumi aqui para a gente 5 lições sobre como andar com Deus. Como andar com Deus no meio da maldade que se multiplica. Porque no nosso tempo, hoje, a maldade continua se multiplicando, sim ou não? Como eu e você podemos andar com Deus no meio desse mundo tão corrompido pelo pecado? Olhando para esse capítulo 5, a gente tem algumas ideias que podem nos ajudar. A primeira delas é que nós andamos com Deus, mesmo enquanto a maldade à nossa volta, o pecado se multiplica, quando nós aprendemos a confiar no nome do Senhor. O verso 26 do capítulo 4 diz assim no final, foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O primeiro elemento que ele aponta como diferença para essa geração de Sete é que era uma geração que buscava a Deus. Estar entre a geração daqueles que buscam a Deus. Porque o mundo à nossa volta se tornou como a geração de Caim, onde o pecado se multiplica, a ciência evolui, a tecnologia evolui, mas os homens não querem saber de Deus. Percebe? Que isso é muito próximo de nós. E se nós quisermos nos manter firmes andando com Deus, precisamos nos apegar ao mesmo que se apegou a geração de Sete. Continuemos a buscar ao Senhor. Continuemos a invocar o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aí a gente chega em Romanos 10:13 e diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos ser a geração daqueles que invocam o nome do Senhor. Embora o mundo seja consumido pelo pecado diariamente, embora a maldade se multiplique diariamente, constantemente à nossa volta, precisamos ser aqueles que irão invocar o nome do Senhor. Aquela geração que irá se manter pura diante do Senhor. Porque, note, Deus aqui está preservando um povo para si. E isso é muito importante, irmão. Porque na teologia bíblica, a nação de Israel representa a igreja.
A igreja nesse tempo. Nós somos o povo que Deus está mantendo para si, que Deus está separando para si. Israel no Velho Testamento representa a igreja no Novo Testamento. Os filhos e filhas de Deus. Assim como Deus separou um povo para si no passado, para que esse povo fosse consagrado para as boas obras, nós vamos ler o Novo Testamento e as palavras de Deus serão ditas a respeito da igreja, de que Deus está na igreja, em Jesus, separando um povo que seja consagrado para as boas obras. E esse povo somos eu e você. Como diz João, capítulo 1, versículo 11, todos aqueles que o receberam, a saber, Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então você é um filho de Deus. Você faz parte desse povo, amém? Eu falei um negócio aqui que vocês não responderam, que eu até fiquei com medo agora. Mas você é esse povo. Precisamos enxergar isso. Nós somos o povo separado de Deus no meio do mundo onde o pecado se multiplica. Deus tem separado e reservado um povo para si. Assim como ele separou a nação de Israel. Então, Moisés está ensinando para o povo de Israel da onde eles vêm. Quem são eles? Vocês são filhos da geração de Sete, de uma geração que invocava o nome do Senhor. E nós, igreja, somos o povo que invoca o nome do Senhor. Se quisermos andar com Deus no meio de todo o pecado que se multiplica à nossa volta, precisamos aprender com eles a invocar o nome do Senhor, em contraste com a geração de Caim, que confia em si mesmo, em contraste com a geração desse tempo, que confia em si mesmo. Segundo, se nós quisermos andar com Deus no meio de todo esse pecado que se multiplica, precisamos viver confiando na promessa de Deus. Pastor, de onde você tira isso? Olha, todo o texto nos aponta nessa direção. Mas tem um momento do texto que é chave para a gente enxergar isso, que é quando nasce Noé. Olha só, volta comigo, se você não tinha reparado. Volta comigo no verso 28. No verso 28. Diz assim, ó. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, o que ele disse de Noé? Perdão. Este, o garoto, a criança que acabou de nascer, nos consolará das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Percebeu o que eu disse no início? O que eles estão atrás? Do descendente que vai vir para redimir. Noé quer dizer descanso. A palavra Noé em hebraico quer dizer descanso. Então o que Lameque espera? Porque nesse momento eu fiz as contas. Eu fiquei fazendo conta hoje só para poder chegar a essa conclusão. Adão tinha acabado de morrer. Então Adão não viu Noé, mas Adão viu todo mundo. Até Lameque Adão viu, e estava vivo ainda. Eu fiz essa conta hoje de tarde, só para ter certeza que eu não estava falando besteira aqui. Ele viu todo mundo, mas aí Adão morreu. Eu não sei se isso pressionou Lameque a achar que era Noé, mas o fato é que ele pega a criança e diz assim, você vai se chamar Descanso. Por quê? Porque nos consolará das obras das nossas mãos e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Ele tem a expectativa da promessa de que Noé vai ser o menino que vai redimir o povo. Então, o que esse texto está mostrando para nós? Se nós quisermos andar com Deus, porque essa geração está crescendo, na medida em que a geração de Caim está crescendo, ao mesmo tempo isso está acontecendo. Ele está dizendo assim para nós, se nós quisermos andar com Deus, no meio do pecado que se multiplica à nossa volta, precisamos andar confiantes na promessa do Senhor. Precisamos andar resolutos na palavra que Deus disse que faria, que nos traria restauração. E essa restauração, irmãos, nós já temos, porque Cristo, descendente da mulher, já veio. E Cristo já esmagou todo o poder do pecado.
E Cristo já cravou na cruz todo o espírito de dívida que havia sobre nós. E nós agora aguardamos a expectativa de entrarmos no seu descanso. Então, assim como aquele povo andou na terra no meio de tanta maldade, acreditando que iriam entrar no descanso, nós também precisamos andar nesse mundo, no meio de toda essa maldade que nos cerca, confiantes na promessa de que nós também entraremos no descanso. Essa promessa que nós precisamos nos agarrar. Eles estavam confiantes nessa promessa. Olha, nós temos a história, temos o testemunho dos profetas, nós temos a vida de Jesus, temos as palavras de Jesus, temos a vida de Jesus para nos debruçar, para nos firmar, para nos alicerçar a nossa caminhada. E o que eles tinham? O que eles tinham? Eles só tinham o verso 15 do capítulo 3. Vai nascer o descendente. Eles só tinham uma palavra. Nós temos ainda muito mais do que isso, percebe? Nós temos a própria vida de Jesus, nós temos as palavras de Jesus. Eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então nós precisamos caminhar nessa vida com a expectativa de que nós entraremos no descanso do Senhor. Terceiro, se nós quisermos andar com Deus, enquanto a maldade se multiplica, precisamos perseverar e multiplicar sobre a terra. Multiplicar, literalmente falando, tenham filhos. Porque quando temos filhos, nós multiplicamos o número de adoradores sobre a terra. Mas em segundo lugar, isso também retrata a igreja. Porque quando a igreja conduz um pecador a Cristo, nasce um filho. Nasce um filho espiritual, uma filha espiritual. Então, dessa maneira, a igreja caminha sobre a terra, se multiplicando, gerando filhos e filhas, na expectativa, o quê? De que o nosso Redentor volte. Então, eles confiando na promessa, foram fazendo o quê? Retendo os filhos? Não. Eu não tenho muito tempo. Vou me arriscar a fazer um negócio aqui. Mas tem um texto complexo de entender em Gênesis. Talvez a gente vai passar por ele. E aí vocês vão lembrar quando a gente passar por ele. Aonde o filho de Judá, mais velho, não quer ter um filho. Lembra dessa passagem? Quantos aqui estão afiados de Bíblia que lembram disso? Aí ele lança semente sobre a terra. O que Deus faz com ele? Mata. Aí o irmão que se casa, tem que se casar para manter a descendência do irmão mais velho. Só que ele também faz a mesma coisa e lança semente sobre a terra. O que Deus faz com ele? Mata também. Aí você olha para esse texto e fala assim, meu Deus, o que isso quer dizer, Jesus? Será que ele está matando porque o homem não... O que ele quer dizer com isso? Porque você vai lembrar que quando Jacó abençoou seus filhos, o que ele disse sobre Judá? O cetro jamais se apartará da sua família, até que venha aquele que governará sobre Israel. Então, se o garoto não tiver filho, o que acontece? A promessa é interrompida. Deus mata ele. Aí o outro filho vem, tenta fazer a mesma coisa. Deus mata ele. Porque Deus zela pela sua palavra para cumprir. É a lição daquele texto. Deus zela pela sua palavra para cumprir. É isso que Deus estava tentando ensinar para o povo de Israel. Então, se Deus zela pela sua palavra para cumprir, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor e na palavra do Senhor. E aí, nesse sentido, cabe entender esse texto literalmente como multiplicar sobre a terra as famílias do povo de Deus, como também a igreja em busca dos filhos espirituais, trazendo-os a Cristo pela pregação do Evangelho. Já estou terminando. Se puder me aguentar aí só mais um pouquinho. Quarta lição. Quando é que nós andamos com Deus no meio da maldade que se multiplica? Quando nós nos consagramos a Deus. Consagrar significa separar, dedicar aquilo. Então, consagrado a Deus, foi separado para Deus, foi dedicado para o serviço do Senhor.
Da onde eu tiro isso? Do verso 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. A maldade está se multiplicando sobre a terra, mas houve um homem que decidiu andar com Deus durante 300 anos. Enoque andou com Deus até que não foi visto, porque Deus o havia tomado. Verso 24. Enoque tomou uma decisão. Embora os filhos de Caim se multipliquem sobre a terra e a maldade se multiplique sobre a terra, ele decidiu andar com Deus, viver com Deus, ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus. Mas o mundo é corrompido pelo pecado, não importa. Ele decidiu andar com Deus. Mas a maldade está se multiplicando, a corrupção humana se multiplica. Ele decidiu andar com Deus. Todos os dias, pastor, a gente vê no jornal a maldade se multiplicando, não importa. Ele decidiu andar com Deus. E é isso que eu e você precisamos tomar como decisão para nossas vidas. Se nós quisermos andar com Deus, mesmo no meio da maldade que nos cerca, precisamos tomar a decisão de nos consagrar ao Senhor. O capítulo 4, Deus orientou isso a Caim. Ele disse: Caim, o pecado jaz contra ti, mas cumpre a ti o dever de dominá-lo, Caim. Infelizmente, Caim não dominou, se deixou levar pelo pecado. Mas Enoque não. Enoque tomou uma decisão de andar com Deus. E a Bíblia fala que Enoque, então, vivia com Deus de tal maneira que Deus falou assim: você não serve para estar aí mais não, vamos embora. Imagina isso, irmão. Que coisa fantástica. Que coisa sobrenatural pensar nisso. Pensar que Deus desejava tanto Enoque que nem esperou a sua morte. Falou assim: vem para perto de mim que eu não vou esperar você morrer não, vem. Pô, mas o outro lá, o Matusalém, que ele gerou, foi o homem que mais viveu 969 anos, o homem mais velho da Bíblia. Então Enoque podia ter passado ele, mas não. Vem porque você foi consagrado ao Senhor. A palavra Enoque quer dizer isso, consagrado. Acho que ele levou a sério, né? Quando recebeu o nome, falou assim: de fato, serei consagrado ao Senhor, e dedicou sua vida a isso. Então andar com Deus é uma decisão também. Andar com Deus é uma decisão. No meio da corrupção, não importa para nós. É uma decisão que a gente precisa tomar. E por último, se nós quisermos andar com Deus no meio de toda a maldade que se multiplica, nós precisamos confiar no consolo de Deus. Verso 28 e verso 29 vai dizer que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. E aí, como eu disse, a gente já leu esse texto hoje, ele dizendo: este consolará de nossas obras, do trabalho das nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. O que ele está dizendo para nós? O autor está dizendo que aqueles homens, eles viveram confiando de que Deus traria o consolo, aguardando o descanso, a redenção final, e essa esperança os movia, assim como essa esperança moveu Lameque para colocar esse nome descanso no menino, que estava agora nos seus braços, é essa mesma esperança que precisa nos mover, irmãos. Do contrário, nós vamos nos perder. Então, vou recapitular para você. Andamos com Deus quando invocamos o nome do Senhor, quando confiamos nas suas promessas, quando multiplicamos sobre a terra o número dos filhos de Deus através da propagação do Evangelho, quando nós nos consagramos a Deus e quando nós confiamos no consolo, na esperança, na expectativa da volta do Filho de Deus, quando nós entraremos no seu descanso. Essa é a tarefa da igreja, anunciar essa esperança. A esperança de que um dia o povo de Deus, essa nação separada pelo Senhor para as boas obras, desde antes da fundação do mundo, um dia entrará no descanso do seu Senhor. Para concluir, mesmo com toda a maldade, mesmo com a escalada da maldade,
Deus tem sustentado uma geração que conserva a sua esperança na promessa cumprida em Jesus. Deus tem sustentado um povo para si, separado para si, reservado para si. E esse povo se mantém perseverante, confiando de que um dia entrará no descanso do seu Senhor. Minha pergunta para você é: você faz parte da geração de Caim ou você faz parte da geração de Sete? A geração daqueles que invocam e buscam o nome do Senhor, a geração daqueles que se desviam do mal e confiam na promessa, a geração daqueles que se consagram ao serviço do Senhor, a geração daqueles que se multiplicam sobre a terra os números dos descendentes, dos adoradores do Senhor, a geração daqueles que confiantes vão, sabendo que um dia entrarão no descanso. De qual geração você faz parte? Quem é você? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.